Rui Lira, agora na Cultura Informa. Tá chegando com os comentários o professor e analista político Rui Lira. Boa tarde, Rui. Boa tarde, professor. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde para o nosso Tony Maciel. Boa tarde. Boa tarde para Sandro Rodrigues, da nossa técnica de som. E boa tarde para a grande audiência da Cultura Informa. O Congresso Nacional, a gente só usa essa expressão quando são as duas casas, né, que votam a matéria, aprovou ontem uma tentativa de colocação de um teto para o ICMS na expectativa também de mexer nos preços do combustível. É uma iniciativa do governo, teve um grande apoio tanto no Senado quanto na Câmara Federal, que de resto foram eleitos naquela onda bolsonarista e tem uma maioria muito sólida, não só com o Centrão, mas com outros partidos que se agregam e votam a favor do governo num caso como esse, onde ninguém quer parecer, não quer se colocar diante do eleitorado como alguém que votou contra um projeto que, digamos, é simpático ao eleitorado, no caso, porque estaria para baixar impostos e melhorar a situação. Professor Rui? Parece que a gente perdeu a conexão. Voltou. Estamos de volta. Isso. Foi uma questão só de posição aqui. Pois bem, então, nós já tínhamos dito que a causa principal do aumento de preços do combustível é a política de paridade de preço internacional que começou com Michel Temer e foi mantida por Bolsonaro. De lá para cá, me parece que foram 4 presidentes da Petrobras. Todos eles podiam ter praticado outro tipo de política, mas não foi praticado isso. Por quê? Porque é um setor muito forte, financeiro, e de investidores particulares na importação de combustível, que forçaram determinadas políticas que o governo Bolsonaro seguiu e manteve também a mesma política de Michel Temer, no caso, para favorecer esses grupos brasileiros e grupos internacionais. Qual era a lógica? A lógica era você favorecer a importação do combustível com preços de paridade internacional do barril do petróleo e do dólar. Quando esses dois preços oscilam, o preço aqui dentro é cobrado da nossa população sob a forma do preço na bomba. Então analisem bem, esse projeto não mexe nisso, não toca nessa questão. Então, se o barril do petróleo subir, ou continuar o dólar como está, acima de 5 e marchar para 6, ou coisa semelhante, a partir da hora que, por exemplo, o Banco Central Americano aumenta os juros lá, é uma coisa que está para acontecer, eu não sei ainda, não estou atualizado com o noticiário, mas vai. Sim. Professor Rui. Oi. Estamos ouvindo. Se sobe o preço do barril do petróleo, ou sobe o preço do dólar, ou ambos, isso vai mexer no preço aqui. E isso não se mexeu, não se alterou, Bolsonaro não tocou nisso, nem o projeto, coisa nenhuma. Eles partiram... Vamos fazer o seguinte, vamos tentar comunicação por telefone ou então pedir para o professor... Conectar no IP2 ou a Central de Produção Cultura, entrar em contato com o professor Rui Lira pelo fixo, para a gente concluir o comentário. Olha, deixa eu trazer aqui, abraçar os nossos ouvintes que estão mandando várias mensagens aqui no Facebook. Às vezes eles ficam apenas debatendo entre eles. O Júnior César, abraçar também aqui o José Pedrosa, Maria Luciene, tem também aqui a participação do Jailton Arruda. Deixa eu ver mais ouvintes aqui. Maria Luciene, eu já falei. Bruno Gomes, também Arnaldo Andrade, Marcelo eu acho que é Manuel. E só lembrar, para o pessoal que quiser fazer perguntas, já começa a mandar as perguntas, tá? Para dar tempo para que o professor Rui possa responder. A gente lembra que sempre os comentários duram 15 minutos. Isso. Então, quando a gente começa a receber as mensagens, e assim, se você ficar colocando
interrogação, eu leio sempre de baixo para cima. Pronto. Então a sua vai ser a última a ser lida. Isso, a gente vai falar rapidamente. Aqui no WhatsApp você coloca seu nome, o nome do seu bairro ou da sua cidade e coloca um textinho o mais curto possível, perguntando a Rui, que já está na linha de volta. Rui? Ok. Então vamos sintetizar essa questão. Vamos aguardar essas medidas chegarem na bomba de gasolina, que é o que vai interessar as pessoas, e depois vamos ver se isso vai ter um efeito eleitoral. Porque o objetivo de Bolsonaro é evidente de criar uma lei, embora é uma lei transitória. Ela não é uma lei que resolva problemas fiscais daqui em diante. E que ela tira dinheiro imediatamente dos estados. Porque na medida que na medida que tudo seja implantado rapidamente, os estados também vão passar a ter menos arrecadação. E só a partir de 5% é que o governo federal vai compensar essa perda de arrecadação. Então não se sabe ainda, em estados grandes como São Paulo, Minas Gerais, Bahia, o próprio Pernambuco, como é que isso vai afetar os serviços públicos. Mas na verdade, veja o que é que está acontecendo. Bolsonaro mantém os lucros altíssimos da Petrobras para beneficiar os acionistas, sobretudo estrangeiros, que têm muito dinheiro dentro, e também alguns acionistas brasileiros que têm muito dinheiro dentro das ações da Petrobras. Isso fica intocado, é sagrado, ninguém mexe. E o preço do combustível pode aumentar, sim, a qualquer momento que o dólar se altere ou se altere o preço do barril do petróleo, porque isso também não foi tocado. Ou seja, Bolsonaro não mexeu naquela política que está gerando a maior lucratividade do mundo para uma petrolífera. Acabou de ser colocado hoje, a Petrobras é a petrolífera mais lucrativa do mundo, ganhando de qualquer uma outra, de qualquer país. E isso é um absurdo, porque o dinheiro está sendo todo tirado através do preço do combustível em cima da população brasileira. Isso não se mexeu, continua no mesmo lugar. Aí ele vai mexer no ICMS e vamos aguardar o que é que vai acontecer para a gente poder analisar melhor. A minha visão é que, em não mexendo nessa política do PPI, do preço de paridade internacional, provavelmente não muda a perspectiva da gente ter aumento, até nas bombas também, do preço do petróleo. Ou pelo menos ficar como está aí, porque o ICMS de 17% de teto também já está criticado pela Associação dos Municípios Brasileira, está criticado pelos caminhoneiros, criticado por entidades empresariais que não veem nenhuma solução, ainda mais que é uma solução que só vai até dezembro. Então, isso fica para a gente analisar depois. Mas nós temos uma notícia mais interessante aqui, que não vai dar tempo para analisar agora, que é o seguinte: por que é que Bolsonaro agora está procurando uma mulher para colocar na chapa em lugar do general Hamilton Mourão, que foi ministro da Defesa do governo Bolsonaro? Exatamente porque Bolsonaro tem uma rejeição muito grande no eleitorado feminino, que representa 53% do eleitorado nacional. Meu palpite: ele pode botar todas as mulheres do mundo na vice dele. Isso não vai alterar o julgamento que está sendo feito há um ano das mulheres brasileiras. Aquilo que ele disse das mulheres, por exemplo, que elas deviam ganhar menos porque engravidam, ou que uma determinada mulher não merecia ser estuprada porque era feia ou não tinha atrativo, ou que ele teve uma filha que nasceu de uma fraquejada porque ele preferia filhos homens, ninguém sabe bem a razão. Essas coisas desse tipo e outras atitudes que ele tomou em relação à pandemia e que refletem na família, e a inflação que reflete também nas mulheres que são arrimas de família e que são normalmente as administradoras das casas, nada disso será esquecido, e não adianta colocar ainda mais essa Tereza Cristina que ele quer colocar ministra da Agricultura, que é tida como a menina veneno, né? Aquela que entupiu o cenário brasileiro de agro. Tivemos problema também com o telefone. Hoje está assombrado, hein? Professor, vamos pedir para Natália Rodrigues. Aí Professor tá Professor? Tem uma conspiração contra a gente, né? Hoje voltou agora. Eu vou ali, toda vez eu digo isso, pois eu vou bem, na Feira de Eva. A notícia é a seguinte: por que Bolsonaro está tão aperreado procurando botar mulher? Primeiro porque ele tem pesquisa, as pesquisas dizem isso, né? Então tem eleitores dele que acham que pesquisa não vale, mas ele, Bolsonaro, está usando as pesquisas. Pois bem, a notícia quente de ontem para hoje é que o agregador de pesquisas da CNN,
que é uma empresa norte-americana de televisão que tem uma unidade aqui no Brasil, acaba de montar um agregador de pesquisas, que amanhã eu vou falar sobre ele, porque é muita coisa para falar, ter um tempo para conversar com o ouvinte, e por esse agregado de pesquisa, Lula ganha com 1 ponto, já no primeiro turno, as eleições presidenciais. Depois eu explico o que é o agregador amanhã, e a gente terá um acesso com mais tranquilidade a isso. Mas esse aperreio de Bolsonaro é exatamente porque não é a primeira pesquisa, mas é um dos primeiros agregadores de pesquisa, que junta 16 institutos diferentes e analisa a estrutura média dos números que está dando vitória para Lula no primeiro turno. É algo que merece a reflexão do ouvinte da Cultura Informa. Você está ouvindo Cultura Informa. Informação do jeito que você gosta. Agora 1h mais 53 minutos. Na Cultura 1:53, deixa eu só pedir mais uma vez para o ouvinte, quando vocês mandam uma mensagem e coloca interrogação, para subir, aí acaba sendo a última, por isso que às vezes reclamam que eu não leio, porque eu sempre leio de baixo para cima, que é para respeitar a ordem de chegada das mensagens. Exato. Então assim, manda a pergunta e deixa lá a perguntinha que a gente vai de baixo para cima e a gente sempre pede para mandar antes. Mas hoje o tema vai ser fácil do professor Rui responder, que a maioria das pessoas estão perguntando a mesma coisa, referente a essa questão da baixa no combustível. Aí eu vou juntar as perguntas, mas fazer a do Maviaério Barbosa, ele está dizendo: professor Rui, com sua vasta experiência, o senhor acha que na prática iremos ter essa baixa nos combustíveis na ponta, ou seja, na bomba? Muito embora ele ache que isso é um projeto político e que vai continuar depois tendo aumento. Inclusive ele está dizendo aqui, eu acho que depois volta com todo vapor. Pronto, deixa eu pegar o gancho, que é a participação do Pedro Alves aqui no YouTube, que está dizendo: só pensa em combustível no seu carro e cadê que baixaram o imposto sobre alimentos? Não vai dar em nada, pois não baixa e ainda vai subir na bomba ano que vem, os próximos governos federais e estaduais que se virem com o rombo. Isso é verdade. A gente não tem nada a discordar desses comentários que os ouvintes colocam, os dois ouvintes colocaram agora. Realmente a medida é temporária, só vai até dezembro. Depois vai criar um buraco nos estados e outro buraco na União, porque a União vai ter que sacar de algum lugar dinheiro para colocar aí dentro. Há gente que calcula que até o fim do ano a necessidade de subsidiar o combustível seria da ordem de 80 bilhões. Há um outro cálculo que coloca, me parece que 36, alguma coisa assim. Há o cálculo do governo e há um outro cálculo que chega a 100 bilhões de reais. Então esse dinheiro tem que sair de algum lugar. E ele vai sair das contas federais e vai fazer falta também nas contas estaduais. Então vai ficar um rombo realmente para depois. Um buraco para qualquer governo. Até se o Bolsonaro for reeleito, também há probabilidade dele ter que lidar com essa questão. Segundo, a probabilidade do preço do combustível subir também existe. E nas bombas nós vamos ver, vamos aguardar. Porque entre a Petrobras e a bomba tem a intermediação da distribuidora. Sim. A antiga BR distribuidora. E entre a mão do frentista na bomba, colocando combustível, ainda tem também o transporte, ainda tem outros impostos que entram no jogo e que mexem no preço. E tem a prevenção e a decisão dos órgãos que associam os donos de postos. Pode ser que eles entendam que não há ambiente para baixar preço, que eles têm que se prevenir exatamente em relação à alta do dólar e o preço do barril do petróleo, que é aí onde está a base do problema, e isso não foi alterado porque Bolsonaro, como eu disse aqui, não encara os grupos econômicos que estão importando combustível e estão até impedindo que as refinarias andem e que as refinarias brasileiras fossem construídas e concluídas anteriormente, como é sabido por todo o país. E outra, o próprio governo está vendendo refinaria. Então veja que é uma coisa incongruente. Como é que você vende refinaria quando você tem petróleo bruto e pode botar o petróleo aqui dentro, refinado, digamos, em real, e colocado na bomba em real também, em vez de cotar pelo dólar? Então nada disso fica mexido. Então é um terreno assim meio nebuloso. E vamos ver que efeito isso vai ter na bomba. Professor, a última pergunta ainda relacionada a isso, mas aí é o Justino lá de Birajuba está dizendo, será que Bolsonaro não está fazendo isso para diminuir os recursos dos estados, já que a maioria dos governadores são contra ele?
Olha, eu nem acredito que ele está pensando nisso, mas é a única solução que deram para ele. Porque, na verdade, eu acho que Bolsonaro não pensa tanto. Ele não é pessoa de raciocinar de maneira técnica, de maneira científica. Ele provou isso quando acreditou na cloroquina e quando andou com a caixa de cloroquina atrás das emas lá do Palácio da Alvorada, lá onde é a residência do presidente, naquela cena ridícula que a gente viu. E depois ficou provado que todas aquelas drogas que ele falou nelas só representaram uma sabotagem, um atraso na vacinação. Então a pessoa que pensa nisso, acredita nessa piada que entregaram para ele também e aprova e vai sancionar isso aí. Ou seja, aqueles que nunca foram responsáveis e não são pelo aumento do preço dos combustíveis, são exatamente os governos estaduais. Então acho que de bom senso não tem ninguém a favor realmente disso. Agora, como a coisa foi colocada de maneira eleitoreira, todo mundo ambiciona o voto, então pouca gente se colocou contra o projeto. Mas é um projeto a mais destinado a uma situação muito duvidosa, na melhor hipótese, é um fracasso total do ponto de vista eleitoral também. Professor Rui, lembrando que o professor comentou na terça-feira, ontem, e volta na sexta-feira, né, Rui? Não, amanhã, não é? Na sexta? Vai na sexta. Isso. Sexta. Professor Carlos Silva fez segunda e vai fazer amanhã. Isso, tem razão. Professor Nós Rui, voltamos na sexta. Obrigado. E antes, viu, André, só uma questão que um ouvinte lá atrás tinha falado, eu Sim. prometi pesquisei. É sobre a casa que Lula alugou num bairro nobre de São Paulo, Sim. por questões de segurança, que ele não queria sair de São Bernardo do Campo, mas houve uma orientação, inclusive, do próprio órgão do governo, que é presidido, o Ministério do General Heleno, GSI, Gabinete de Segurança Institucional. Que mostraram que há riscos que Lula estava assumindo em estar naquele local. Então Lula alugou uma casa às custas dele, fez um contrato que ele não revelou a ninguém, porque contrato de casa ninguém está obrigado a revelar a quem quer que seja, por uma razão elementar. Do mesmo jeito que foi o casamento dele, ele está pagando esse aluguel com o dinheiro dele, dele e da esposa. E ele tem dinheiro porque foi liberado aquele dinheiro que Sérgio Moro tinha retido dele. Como ele está inocente pelas decisões judiciais, não tinha sentido estar retendo o dinheiro dele para ele pagar algum prejuízo que viesse ter qualquer demanda judicial. Então ele tem o dinheiro dele, está pagando a casa com o dinheiro dele e ninguém tem nada a ver com isso, como não tem nada a ver com a roupa que a noiva dele, Janja, usou no casamento. Então eu acho que são questões menores, questões insignificantes. Grave realmente é a situação econômica do Brasil, que na sexta eu vou ver se delineio alguma coisa e analiso essa questão do agregador de pesquisas, para que vocês entendam o quanto de seriedade já tem e quanto de matemática tem nesse estudo de pesquisas agregadas, que está sendo um modelo colocado no mundo inteiro e que mostra a qualidade e a validade dos levantamentos de opinião pública. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde, Tony Maciel. Boa tarde para o nosso grande Sandro Rodrigues. E um boa tarde caloroso, com o desejo de uma boa quinta-feira amanhã para toda Caruaru, uma boa sexta-feira e de resto um excelente São João. É um abraço que nós queremos dar aqui com muito carinho, com muita alegria para a grande audiência da Cultura em Foco. Boa tarde.